Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Quero falar com vocês ainda sobre a derrota do Flamengo para o Boa Vista e algumas situações bem pertinentes, tá? Também quero falar sobre o destino do Carlinhos, uma vez que o Juninho está chegando hoje ao Brasil. É esperado que o Juninho chegue por volta ali das 16 horas no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo depois de fazer, obviamente, todos os exames médicos e estar apto. A mudança no departamento médico do Flamengo já causa a primeira grande reviravolta com um dos jogadores lesionados. E é claro, também quero falar com vocês sobre a situação dos jogadores do Flamengo que podem sair ou que podem chegar. Por isso eu já peço para você deixar o seu like, curta, porque é importante para o YouTube. Agora já se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, antes de terminar o vídeo, que é para você não se esquecer, tá bom? Vai chegando pertinho do final do vídeo, você acaba esquecendo de se inscrever aqui e aí prejudica o crescimento do canal. Então eu conto com a sua inscrição e todos vocês verifiquem aí no sininho se está marcado a opção todas. Se não tiver, porque de padrão vem personalizado, marque a opção todas para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do nosso canal. E verifica se você ainda é inscrito, tá? Passou 1, 2 semanas sem assistir vídeo, o YouTube te tira do canal. Então dá uma conferida aí. Pessoal, o Flamengo ontem perdeu para o Boa Vista. Assim como os outros 3 grandes clubes do time, que ninguém venceu, o Flamengo está fora do G4 do Campeonato Carioca. O Flamengo, na verdade, está na 10ª colocação de 12 times do certame regional. O próximo jogo do Flamengo é um jogo teoricamente complicado, porque vai pegar o líder na tabela de classificação final, que é o Madureira. E sim, pessoal, depois do que a gente viu essa equipe apresentando ontem, vai ser um jogo complicado. O que a gente precisa entender, do meu ponto de vista, desse Campeonato Carioca? Essas 4 primeiras rodadas que vão ser jogadas com a equipe que é uma mescla do Sub-20 com alguns profissionais que estão relegados ao segundo escalão, porque o Carlinhos não é nem o segundo reserva do Felipe Luiz. O Lohan também não. Matheus Gonçalves hoje vem antes do Lohan. O Pablo nem no Flamengo deve ficar. E o Diogo é o terceiro goleiro. Então nem são reservas da equipe principal. São reservas dos reservas da equipe principal. Claro, todos eles com potencial de se tornarem até titulares, se mostrarem um bom futebol. Mas é errado dizer que é uma mescla dos principais jogadores do Flamengo com o Sub-20. Não, não é. É aquilo que o Felipe não está usando dos profissionais com o Sub-20, né? E aí a gente causa um grande erro quando a gente tenta avaliar esse time de ontem como sendo um time que vai representar o Flamengo da mesma maneira que os caras que estão nos Estados Unidos vão. Não vai. Primeiro que esse time não tem entrosamento. Segundo que não é a melhor safra de jogadores que está jogando contra a melhor safra de jogadores dos outros clubes. O que a gente tem que perceber nesse time que perdeu ontem para o Boa Vista são os bons valores que a gente tem ali. Se é que deu para perceber alguma coisa assim. Continuo dizendo, Zé Wellington, lateral esquerdo, Cleiton, zagueiro, o lateral direito Daniel Salles, o Fabiano, o Ryan Lucas, são bons valores para a gente observar. De todos ali ontem, eu gostei muito do Guilherme, que tenta sempre alguma coisa, vai para cima, não se esconde, raramente erra passes, raramente erra uma jogada, apesar de não ter brilhado no jogo de ontem. Para mim foi um dos que teve mais lucidez ali. Agora, falar dos 4 que já são profissionais, aí é complicado, porque o Pablo para mim hoje me surpreendeu, tá? Hoje para mim ele teria condições de ser o reserva que o Fabrício Bruno precisa, que o Felipe Luiz precisava para o Fabrício Bruno. Aí no jogo de ontem eu vi que não tem condições. Não é só falta de ritmo, ele é displicente, ele é lento, ele tem uma saída de bola ruim. O Pablo, com 33 anos, não pode ser questionado para ser zagueiro do Flamengo em 2025. Para mim, o Flamengo com o Pablo tem 2 situações. Ou empresta ele para algum clube, tá? E paga parte do salário dele, porque o salário dele, para a maioria dos clubes que vai ter interesse nele, é um salário alto.
ou tenta rescindir amigavelmente o contrato dele ali e deixa ele embora. Já o Lohan, mas precisa colocar muito a cabeça no lugar, mas muito mesmo, muito. Quando você não consegue se destacar contra o Boa Vista, você não vai se destacar contra ninguém. É bem verdade que o Boa Vista virou SAF, tá mais organizado, tem jogadores ali de qualidade, tem o meio-campista deles ali que eu gostei bastante, mas ainda assim é o Boa Vista e o Lohan tem muito mais talento que qualquer jogador que estava no campo ontem e não conseguiu dar o retorno esperado. Carlinhos. O Carlinhos foi o culpado pela derrota do Flamengo? De jeito nenhum. O Carlinhos foi só mais uma peça que não funcionou. Ah, mas ele fez o gol. Pô, ele é centroavante, ele ia fazer o quê? Se não fizesse o gol, né? A bola pintou ali, o goleiro praticamente caído no chão, ele foi por cima do goleiro. Golaço, foi inteligente. Parabéns ao Carlinhos, mas é muito fraco para estar no Flamengo. E aí eu quero fazer um adendo a vocês aqui. Quando eu falo que o Carlinhos é muito fraco para estar no Flamengo, eu não estou falando da pessoa do Carlinhos, não, que é uma pessoa maravilhosa, um sujeito humilde, um sujeito bom, que nunca vai dar problema para o Flamengo. Profissional. Mas desde que ele chegou, ele não consegue entrar em campo. O ano passado quase todo lesionado. Por quê? Porque não tem físico para estar no Flamengo, porque escolheu passar um tempo sem jogar futebol. Optou acertadamente por cuidar da cabecinha, que não estava legal. Se afastou dos gramados e voltou outro dia. Então, ele perdeu muito tempo, o futebol evoluiu muito, o Flamengo joga muitos jogos por ano. Ele não tem condição de ser jogador do Flamengo. Errou a maioria das vezes que a bola chegou nele, e chegou muito pouco mesmo, porque os meio-campistas do Flamengo ontem produziram muito pouco por ele. Mas quando chegava, ele errou tudo, só fez o gol. Ah, mas é a obrigação dele. Beleza, a gente ganhou o jogo. E se ele tivesse conseguido uma trama melhor? E se ele se aparecesse melhor para uma opção de passe? E se ele saísse um pouco da área para receber, para dar espaço para outro vir? Essas coisas que centroavante faz normalmente. O Carlinhos não faz. Porque não tem condições nem de aguentar o ritmo dos meninos que não jogaram bem. É o grande vilão? Claro que não. Mas vocês têm que entender que a empatia pela pessoa vem em segundo plano. Porque o que interessa é o que está dentro de campo. Então, minha crítica ao Carlinhos, ao Pablo, ao Lohan, é pelo que eles estão construindo dentro de campo, não fora. Thiaguinho é outro que não tem condições de estar no Flamengo. Condições zero de estar no Flamengo. Agora, com relação ao Carlinhos, voltando de novo no assunto Carlinhos, o Flamengo tem uma proposta de um clube do México para emprestar o Carlinhos por um ano e o clube mexicano vai pagar $300 mil ao Flamengo. O Carlinhos está no último ano de contrato dele com o Flamengo. O Flamengo pagou $500 mil ao Nova Iguaçu pelo Carlinhos. Então, se o Flamengo emprestar o Carlinhos por um ano, por $300 mil, o contrato dele vai terminar e aí o clube mexicano pode optar por ficar com o Carlinhos em definitivo, sem pagar nada ao Flamengo. Então, se o Flamengo achar uma boa em emprestar o Carlinhos, a opção seria renovar o contrato dele por mais um ano e aí empresta ele por $300 mil. Aí no final do contrato, se a equipe mexicana quiser ficar com ele, aí negocia com o Flamengo ali, qualquer $1 milhão vai cobrir e muito bem a ida do Carlinhos para o Flamengo. Você comprou por $500 mil, empréstimo de $300 mil, depois vende por mais 1.000, você vai ter, por $1 milhão, você vai ter ali 1.300.000, quase 3 vezes mais do valor pago pelo Carlinhos. Aí o Carlinhos foi bem demais. Aí foi uma contratação boa demais. Aí eu pergunto para vocês, o Juninho, que estava lá no Azerbaijão, está chegando hoje para assumir a função que antes era do Gabriel, a de segundo homem no ataque rubro-negro. Entre o Carlinhos e o Juninho, quem você acha que tem mais condições de dar certo no Flamengo em 2025? Coloque nos comentários para mim, por favor. Aliás, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Coloquem nos comentários também de que cidade e de que estado vocês são. Como eu já disse a vocês, eu leio todos os comentários. E eu gostaria muito de saber de onde vocês são. Porque a torcida do Flamengo fora do Rio de Janeiro não merece o que o Flamengo fez ontem. Num estádio de mais de 15 mil lugares, pouco mais de 3 mil pessoas foram assistir os jogos. Isso porque o Landim vendeu 5 jogos do Flamengo para fora do Rio de Janeiro nesse Campeonato Carioca. E quem comprou é quem precifica o ingresso, não é o Flamengo. É quem comprou. O Flamengo já recebeu a grana e agora a bilheteria é de quem comprou os jogos.
colocar o jogo ontem com ingresso médio a R$ 300 para ver uma mistura de sub-20 com o time C do Flamengo, é sacanagem. É sacanagem. A procura foi baixíssima e tivemos um problema nas arquibancadas. Quem foi apoiou demais o Flamengo. Mais de 15 mil, você tem um terço torcendo, tá errado. O Flamengo deveria, ao vender os jogos, especificar que o preço teria que ser até X, até Y, até Z, se é que o Flamengo quer mesmo priorizar o encontro com o torcedor nordestino. O próximo jogo do Flamengo é quinta-feira agora, às 18h30, contra o poderoso Madureira, líder do certame carioca. A partida vai ser no estádio Amigão, lá na Paraíba. De novo, teremos ingressos lá nas alturas. Vamos ver como é que vai ser o público do Flamengo para esse jogo. Nação, aquele recadinho esperto de todos os dias. Se você está precisando de dinheiro, a Mais Ágil pode ser a solução. Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Clicou no link que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, automaticamente você vai falar com o atendente da Mais Ágil. E ele vai te ajudar a resgatar o seu FGTS assim, ó, bem rapidinho. Se você preferir, ligue no 55-99212-9983 e fale diretamente com o atendente. Eu recomendo a Mais Ágil, porque na Mais Ágil eu confio. Bom, continuando falando sobre o Mengão queridão, tá? Vocês acham que o Flamengo deveria emprestar o Carlinhos para esse clube mexicano? Coloque aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. O Juninho chega hoje às 16 horas, estando tudo certo. Assina o contrato e já começa a treinar no Ninho do Urubu. E aí, pessoal, eu tenho uma notícia interessante para passar para vocês. Mudou tudo dentro do Ninho do Urubu, tá? Mudou muitas pessoas no departamento médico, mudaram muitas pessoas no departamento de futebol. A tendência é que essas mudanças deem resultados melhores. Algumas mudanças foram feitas porque o BAP precisa de pessoas da sua confiança trabalhando dentro do setor mais importante do clube. Outras mudanças aconteceram porque estava comprovadamente ineficaz a situação de alguns departamentos. Um desses departamentos que a gente sempre questionou bastante foi o departamento médico do Dr. Márcio Tanuri. Com muitos problemas, o Tanuri jamais conseguiu se formar, por exemplo, na especialização de ortopedista. Ele não era ortopedista. Ele também nunca conseguiu passar na prova para poder fazer cirurgia. Ou seja, era um bom profissional, mas o Flamengo precisa dos melhores profissionais. Daí, quando o Flamengo traz o José Runco, não para ser o diretor de futebol do Flamengo, diretor médico do departamento de futebol do Flamengo, e sim para ser o diretor geral, o Runco avalia todos os profissionais e coloca dentro do Flamengo profissionais que já deram certo dentro do clube ou em outros clubes. Com isso, uma avaliação em cima de todos os jogadores foi feita, inclusive em cima do Pedro. Antes, na gestão do Tanuri, era previsto o retorno do Pedro entre agosto e setembro deste ano. Depois dos primeiros exames clínicos da nova diretoria médica do Flamengo, percebeu-se que o Pedro já consegue girar o joelho por completo, já consegue dobrar o joelho por completo e que um outro tratamento tem que ser feito no Pedro, não aquele do Dr. Márcio Tanuri. Com esse novo tratamento, que o Pedro tem gostado demais, a previsão sai de agosto e setembro e passa para abril, maio. Vocês têm noção do quanto isso é bom, é empolgante e é temerário? Porque é bom demais ter o Pedro no final de abril. Caraca, nós estamos aqui, ó, no meio de janeiro já. Fevereiro, março, abril. Daqui a 3 meses ele está de volta. É a melhor notícia. Não existe reforço que o Flamengo poderia contratar agora que me daria uma alegria maior do que saber que daqui a 3 meses o Pedro está em campo. Para o Carioca, não vai dar. Mas para o começo da Copa do Brasil, começo da Libertadores da América, começo do Brasileirão, o homem vai estar aí. E isso é importantíssimo, porque é um cara extra classe, fora de série, é um jogador de Real Madrid que está vestindo o manto sagrado e ele vai ser importantíssimo para a gente, como foi desde que chegou ao Flamengo. Não teve um ano desde que botou o pé no Ninho do Urubu e que vestiu o manto sagrado,
que o Pedro decepcionou. A Fabrício, então por que você está falando que é temerário também? Porque, caraca, é muita incompetência você prever agosto, setembro e uma outra equipe chegar e colocar abril, maio. Tomara que o trabalho tenha sido muito bem feito na avaliação do Pedro e que realmente ele retorne e não se lesione novamente. Uma das coisas boas é que esse departamento médico do Flamengo, esse novo departamento médico do Flamengo, foi refeito com profissionais que, por exemplo, ajudaram o Pedro na sua recuperação na primeira lesão no outro joelho. A lesão que o Pedro teve agora, ele já teve no outro joelho. Ele estava vendido para o Real Madrid, teve essa lesão, o Real Madrid recuou e ele ficou no Fluminense. Então tem hoje, dentro do departamento médico do Flamengo, pessoas que trabalharam diretamente na recuperação do Pedro naquela época. Então isso me anima demais, porque os caras já conhecem o Pedro, já conhecem o corpo do Pedro e sabem que se aplicarem técnicas avançadas junto com as técnicas que foram aplicadas quando o Pedro se lesionou a primeira vez, o resultado pode ser bem melhor. O Flamengo hoje tem toda a parafernália necessária para esse tipo de avaliação e, mais importante que a parafernália, tem os profissionais para fazer esse tipo de situação. Então eu estou animado e temerário. Animado por ele estar voltando daqui a 3 meses apenas e temerário para saber se isso vai encaixar direitinho, se vai dar certinho mesmo. Me conta aí se você acredita que esse novo departamento médico é muito melhor assim do que o que estava sob a batuta de Tanuri, ou se os caras vão se precipitar em colocar o Pedro de volta. Eu duvido. Eu fico mais com a primeira hipótese. Mas coloca aqui nos comentários aquilo que você imagina, aquilo que você quer que aconteça e aquilo que você pensa. Valeu? Gente, essas foram as primeiras notícias do dia que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia eu trarei mais informações. Ontem eu fiz um vídeo que mostrava o segundo dia de treinos do Flamengo nos Estados Unidos e mostrei também a academia e a infraestrutura da Universidade da Flórida, onde os nossos atletas estão trabalhando. Se você tiver interesse, eu vou deixar no quadradinho aqui em cima o vídeo para você ver. Dá uma olhadinha lá. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Boa semana, nação.